Alô, minha galerinha do nono ano, nossos futuros formandos aí, né? E vamos à nossa revisão da nossa primeira avaliação. Bom, gente, a nossa primeira avaliação, no nosso primeiro bimestre, ele se deu entre dois capítulos, né? O segundo a gente não conseguiu finalizar 100%, mas a gente chegou a ler o suficiente. E agora em casa, eu acredito que vocês também já estudaram um pouquinho mais. Dá para se fazer uma prova para a gente poder finalizar esses dois assuntos. Com mais a revisão que vai ser passada, vai ficar tudo muito bacana na cabeça de vocês aí. Com certeza vocês vão me tirar uma boa nota nessa avaliação. Então, gente, os dois assuntos que irão cair na prova será a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 no segundo assunto. Vamos falar então dos pontos principais que se destacam no assunto de vocês da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa identificar, né, caso eu venha perguntar na prova para vocês, é o período em que durou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial iniciou no ano de 1914 e foi até 1918, tá? E daí nós temos que entender também o mundo como estava antes da Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, o mundo antes da Primeira Guerra Mundial estava com uma economia muito aquecida, né? Com um mercado pujante, né? Pessoas ligadas ao liberalismo econômico, né? A liberdade econômica pulsava no mundo. Então, assim, todas as economias do mundo estavam super aquecidas, né? Os países estavam, principalmente os países imperialistas, as grandes potências, estavam conquistando novas colônias, estavam cada vez mais enriquecendo. Só que, como a gente diz, todo motivo, todo problema, toda questão, né? Às vezes o ser humano está bem, mas ele diz não quero mais. Então, muitas vezes nesse quero mais ele arruma um problema para ele. E aí nós chegamos na corrida imperialista por novos mercados, ou seja, de novo eles quiseram, né, buscar novos mercados. E quando eles pegaram, disseram tipo assim, opa, está sobrando o excedente de mercadorias, eu preciso invadir o mercado de um outro povo. Só que aquele mercado ali já pertencia a um outro grupo. E aí gera-se o conflito. E aí nós vamos conhecer os grupos e esse conflito que foi se formando ao longo dos anos. Então, formou-se logo dois grupos, chamado Tríplice Entente e Tríplice Aliança, tá, gente? Não esqueçam isso, é uma informação importante. Foram os grupos que se enfrentaram, a Tríplice Entente e Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança é liderada pela Alemanha e a Tríplice Entente, nada mais nada menos, liderada pela Inglaterra, né? Por quê? Tanto a Inglaterra e a Alemanha queriam a liderança do bloco econômico, queriam para si conquistar novos territórios, inclusive invadir áreas de atuação, tanto faz de uma quanto da outra. Então, é importante que vocês entendam que a Tríplice Aliança não era só composta pela Alemanha e pela Inglaterra. No caso da Tríplice Aliança, ela estava atrelada também à Itália, ao Império Austro e o Império Austro-Húngaro. Também a Inglaterra, com a Tríplice Entente, não estava sozinha, ela estava aliada à França e também ao Império Russo. Todos eles tinham grandes interesses, porque eram as maiores potências econômicas daquele dia. E eles queriam novos mercados. Então eles vão começar a travar uma guerra em busca desses novos territórios. Tá, gente? Então, e o estopim da guerra, o que foi? Foi justamente a morte do Francisco Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Foi o estopim. Mataram ele e aí durou essa guerra que levou 4 anos e que teve a Alemanha como derrotada.
né? Também desse lado ainda, o Império Russo entra nesse conflito, mas o Império Russo, a população que passava fome naquela época na Rússia, exige que o governo peça que saia da guerra. Os russos entendem, ficam do lado do povo e saem da guerra, dando espaço aos americanos nesse primeiro conflito, já entrando no final da guerra, ou seja, em 1917 os Estados Unidos entram na guerra, ok? Bom, gente, e aí os Estados Unidos entram na guerra em 1917, desculpa, né? E ele já entra praticamente no final da Primeira Guerra Mundial, mas ele entra com forte poder bélico, né? Tudo isso porque a economia americana estava super aquecida, né? Então, os americanos entraram e os americanos também ansiavam em mostrar o poder bélico deles e mostrar para as outras nações, enquanto estava interessante para ele que todo o continente europeu, né, estava em guerra, que eles aproveitassem e mostrassem seu poder bélico. Então, o que os Estados Unidos fez? Pegou, armou todos os dois lados do conflito, tanto faz a Tríplice Entente quanto a Tríplice Aliança, e deixou eles ali no conflito. E depois, no ano de 1917, ele já entra para intervir, né? Dizendo tipo, ou vocês param com o conflito, ou eu vou bombardear ambos os lados. Lógico que seria mais fácil para os americanos, já que ambos os lados estavam derrotados na guerra. Mas aí temos aí a questão para justificar os Estados Unidos na guerra, né? Porque a partir desse momento já é um pré-anúncio do que viria na mudança que iria ocorrer no mundo, que os Estados Unidos passaria a ser a grande potência, tanto bélica quanto econômica mundial. Tá? Só que o que acontece? Nós falamos agora há pouco da Revolução Russa. Né? Nessa Primeira Guerra, os Estados Unidos ele assume o lugar da Rússia, né? Já que o povo exigiu que os soldados russos saíssem e ajudassem o povo que estava passando fome. Né? E lá na frente, eles vão se tornar inimigos e, de novo, vão causar grandes conflitos para a humanidade, que vocês vão ver nos capítulos a seguir. Mas aí nós chegamos aqui sobre o assunto que mais importa. A crise de 29. O que foi a crise de 29? Gente, bem aqui, ó. Foi uma crise de superprodução. Se produziu tanto, né? E se acumulou tanto que as pessoas ficaram tão empobrecidas que não tinha mais como quem consumisse. Entendeu? Porque não tinha dinheiro na mão do pobre. A burguesia, a elite daquela época, acumulou tanto bens que não tinha mais o que comprar, o que fazer, o que modernizar. Então, logo gerou o chamado crash da Bolsa de Valores, né? Que é a quebra da Bolsa de Valores. E o que acontece? Com a quebra da Bolsa de Valores, começou um efeito cascata pelo mundo todo, porque assim como estava acontecendo na economia americana, todas as economias elas são atreladas, né? Então, a partir desse momento em que ninguém mais consegue consumir, porque houve um desequilíbrio entre os que detinham o capital e os trabalhadores, né? Que geralmente movimentam a roda da economia. Então, para isso foi necessário que os Estados Unidos criassem o nome desse plano aqui, ó, o Plano New Deal. Né? O Plano New Deal consistiu em quê? O Plano New Deal consistiu em criar projetos de urbanização, de construção de praças, qualquer coisa que fosse, tanto nos Estados Unidos como no mundo. Os Estados Unidos, inclusive, financiou dinheiro para os países da Europa, né, para reconstruir a Europa, que estava toda destruída, para poder fazer com que a economia americana voltasse a se recuperar, para que assim o povo saísse da grande crise que os próprios americanos tinham criado.
Valeu, galera!